Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, em que hoje nós vamos fazer a nossa 6ª conferência teológica. Que o Senhor nos abençoe nesses trabalhos e que nós possamos ser abençoados também com mais um estudo desses temas profundos que temos estudado. Vou convidar o presbítero diácono seu Silvio para vir até aqui à frente fazer uma oração para a gente começar dando início formal à nossa conferência. Oremos. Vamos nos colocar em pé? Amado e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome. Louvamos o Senhor porque o Senhor nos deu uma semana com atividades, com tudo aquilo que podemos ter realizado, com o Teu sustento, com a Tua provisão, com a Tua proteção. E agora, quando o Senhor nos traz até aqui, nesse dia que também o Senhor preparou, desde a eternidade, para estarmos aqui, para ouvirmos e aprendermos do Senhor, nós colocamos essa hora bendita diante do Senhor. Louvamos pelo dom da vida, da saúde. Louvamos pela Tua misericórdia, que mais uma vez se renovou sobre as nossas vidas. E rogamos, ó Deus, a Tua direção em tudo aquilo que for feito aqui nesta manhã. Que seja para a Tua honra e glória e que sirva, ó Deus, para a edificação nossa, para que verdadeiramente vivamos como filhos do Senhor, dia a dia. Por tudo nós oramos, desde já agradecidos, no nome e no poder de Jesus. Amém. Podemos sentar. Agora nós vamos ter um louvor. Desde já agradecemos o nosso irmão Eliel. Bom dia, meus irmãos. A música que está na tela ali, Cristo Veio, talvez não seja totalmente conhecida de vocês, talvez seja parcialmente conhecida. Ela tem um contracanto que não vai até precisar fazer, porque não vai dar tempo de ensaiarmos, né? Pensando na conferência teológica, as duas músicas de hoje são conforme o tema que a Milene tinha explicado, né? Então tem tudo a ver o que nós vamos cantar com o que nós vamos ouvir da mensagem. Então, convido vocês a ficarem em pé. Cristo veio ao mundo para salvar-me
Meus pecados sobre si levou, só porque me amou. Aleluia. E nas nuvens ele voltará, vou com ele. Aleluia, aleluia. Cristo veio, aleluia. Ele voltará. A outra música que vamos cantar, Deus Enviou, nós vamos repeti-la no domingo à noite. E é uma música sempre cantar, porque tem uma mensagem muito, muito profunda. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está. O Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, para esse primeiro dia da nossa conferência teológica, nós temos a grata satisfação de ser nosso preletor, o reverendo Diego Eleodoro. Diego chegou aqui na igreja e é uma alegria ver o crescimento de um irmão, né? Um crescimento tão expoente, né? De tudo que foi feito. Diego é nascido em Mafra, Rio Negro, é paranaense. O reverendo Diego é nascido em Rio Negro, se formou primeiro em logística, né? Depois chegou na igreja e a ação do Espírito Santo levou a cursar teologia na FATESU. Foi pupilo do reverendo Eliseu, né? E agora os dois colhem os frutos do reverendo Diego. Então, gostaria de chamar o irmão e gostaria de chamar o pastor para orar pelo reverendo Diego, para que nós iniciemos a palestra.
A dinâmica vai ser assim: os irmãos que tiverem perguntas vão anotando as perguntas e depois a Fernanda e eu vamos recolher as perguntas e repassaremos para o palestrante. Nosso Deus, Pai bendito, esse é um momento especial que a Tua Palavra vai ser, ó Pai, explanada aos nossos corações. O reverendo Diego tem a grande responsabilidade, ó Pai, de falar segundo os Teus oráculos. O tema é tentador para a especulação, mas como ele mesmo já nos compartilhou, a sua preocupação está em cavar nas Escrituras Sagradas e tirar aquilo que é de bom proveito para a Tua igreja. Por isso, Pai, suplicamos mais uma vez a iluminação do Espírito Santo sobre a vida do Teu servo. E também, Senhor, nós que vamos ficar sentados, olhando aqui para esse púlpito e esperando, Senhor, o alimento. Nós também pedimos, ó Pai, que nossa mente seja levada cativa à Tua Palavra. É em Cristo que nós oramos, já pedindo, ó Pai, que esta atividade de hoje, de amanhã, as mensagens e tudo, Senhor, venha contribuir para o crescimento, para mais convicção, Senhor, sobre temas tão importantes para a vida da igreja. Nós te agradecemos pelo grupo de reflexão teológica, que se encarrega desse evento com carinho, com esmero, com dedicação, que, ó Pai, as Tuas recompensas do alto caiam sobre a vida de cada um desses nossos queridos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria, uma grande satisfação estar aqui com os irmãos e também um grande desafio, tratar dessa temática, mas pela própria natureza do tema, produz em nós muita curiosidade, entender as coisas, ou refletir sobre as coisas que vêm, ou aquelas que estão longe dos nossos olhos, estão ao futuro, em certa perspectiva, é uma exclusividade cristã. Por conta da natureza das Escrituras, nós temos segurança em relação ao futuro. Nós sabemos que caminhamos para um desfecho de toda a história, um sentido último da história, e isso nos dá segurança. Essa ideia de refletir sobre escatologia produz e precisa produzir no nosso coração, sim, uma ideia de temor, de reverência diante de Deus, da grandeza do Senhor ao qual nós servimos, mas também com uma alegria pela misericórdia de Deus manifesta à igreja. Sempre quando tratamos desse tema, precisamos ter isso em mente, não medo. Alguns usam a temática da escatologia para produzir medo, terror no coração das pessoas. Não será esse o tom dessa conferência, mas sim o tom bíblico, o traço bíblico de alegria e satisfação da igreja, mesmo sabendo que passaremos por dificuldades, angústias. Hoje, no caso, o tema que nos foi dado, a questão dessa escatologia individual ou pessoal, o nosso fim de forma individual e o decorrer da nossa vida, é necessário essa reflexão para amadurecimento da nossa fé e amadurecimento da igreja como comunidade do Senhor. Primeiro slide, começando, tem aí uma frase latina que quer nos dizer: lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que você é mortal. Isso é muito importante, a gente ter consciência disso para que a vida receba o valor que ela merece, porque ela é dom de Deus e ela precisa ser bem aproveitada, e ela não pode ser desperdiçada com futilidades e com coisas que são menores do que os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu convidar os irmãos para a gente fazer essa leitura juntos. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 17 ao 25,
Vamos compartilhar aí a leitura. Eu leio os versículos de números ímpares e os irmãos respondem, né, com os versículos de números pares. É o texto aí que nos dá norte nessa reflexão e também resume, né, todo o conteúdo, né, dessa palestra. Então, abra aí a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 17 ao 25. Eu vou ler e os irmãos podem se colocar em pé e vamos compartilhar essa leitura aí. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Que por meio dele tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal dirigido, amai de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos, irmãos. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Senhor, que aplique ela aos nossos corações, Deus. Nos ajuda, Pai, nessa manhã. Nos conduz, Senhor, nessa reflexão com piedade, com reverência, mas também com alegria espiritual. Em nome de Jesus, Pai, oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, pode se assentar. Queridos, nós temos uma pintura, né, século XVII, onde nós temos ali uma representação do monge, né, Francisco de Assis, em oração, com um crânio na mão. Para nós, pós-modernos, modernos, essa imagem nos produz certo arrepio, assim, produz um desconforto, né? Parece algo assim, até talvez macabro, alguma coisa nesse sentido, né? A ideia de um crânio. Mas se nós olharmos na representação artística, né, da fé cristã, os símbolos da fé cristã, a gente sempre vai encontrar esse elemento que era usado como, mesmo por um grande expoente, né? Um homem, um herói da fé, um homem que entregou a sua vida ao Senhor e foi grande diante dos homens, né? Era necessário essa reflexão de olhar para o fim e lembrar que ele era mortal, que a glória não é nossa, como o texto que nós lemos nos ensina que a nossa vida é como uma erva que seca, mas a palavra de Deus é eterna. A reflexão, aquilo que nós podemos aplicar de forma mais importante, e se a gente puder levar isso para a nossa casa hoje, já está de bom tamanho.
lembre-se, você é mortal. O Senhor nos deu um punhado de tempo nessa vida. E nós precisamos viver conforme o dom da vida recebido no Senhor Jesus Cristo. A vida precisa ser valorizada. Nós temos que remir o nosso tempo. Essa fala, essa temática está por todas as Escrituras. Nós somos seres paradoxais. Nós somos finitos com desejo de infinidade. Nós somos finitos com desejo de eternidade. Nós vamos ver isso no decorrer aí dessa manhã. Mas é isso, a vida ela precisa ser vivida com intensidade naquilo que realmente vale a pena. Então, essa ideia de lembre-se que você é mortal precisa ser algo que nos acompanhe. Será que vale a pena eu gastar força, brigar por coisas que são menores do que, por exemplo, daquilo que é mais importante a nós, do que a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E viver o Evangelho e a comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Essa é a grande reflexão quando a gente vai tratar do aspecto da escatologia e principalmente no aspecto da escatologia individual, aquilo que se refere a nós. Eu quero fazer uma leitura aqui de uma citação de uma obra, porque essa reflexão sobre a finitude da vida e como a vida deve ser vivida, ela não cabe somente a nós como cristãos, mas pela própria sabedoria e pela graça comum, os homens sempre entenderam, né? Sempre houve luz nesse sentido, né? Até mesmo entre os pagãos. Conta-se a história que, no período da Roma Antiga, quando um general triunfava, né, em uma batalha, ele voltava então a Roma, e esse entrar em Roma, né, num cortejo, recebeu o nome de triunfo romano. Quando ele era recebido, ele distribuía lá os espólios de guerra, e se dizia que ia atrás dele um escravo desse general, desse comandante, e ele repetia a frase que está ali: Memento mori, lembre-se, você é mortal. Lembre-se, você é mortal. Essa glória amanhã pode ser esquecida, ou a batalha amanhã pode ser perdida. Lembre-se, você é mortal, você não é melhor do que nenhum outro homem. E muitos homens, né, a citação, muitos homens se apegam e agarram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e agarram-se a pedras afiadas. A maioria dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Saber como morrer é saber como viver. Aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, que quando ele chega no final da vida, ele olha para trás, ele percebe que ele conseguiu guardar a fé, que ele combateu o bom combate, que ele está apto, agora pronto para receber a coroa da vida. Aquilo só tem sentido porque a Bíblia nos dá testemunho de como foi a vida dele. Falar isso, ou sentir aquilo que o apóstolo Paulo sentiu, expressar essa alegria, só tem sentido dentro da trajetória. Então, falar sobre morte, ou como morrer, que é uma das nossas temáticas, nos leva a pensar como é a nossa vida. O texto, esse parágrafo, ele fala sobre alguém que é como se estivesse numa grande enchente e vai sendo arrastado pela vida, só vai vivendo conforme as circunstâncias, como se não fosse dono da sua própria vida. Isso é como uma vida animalesca, onde uma pessoa, de fato, ela não tem força, liberdade para exercer liberdade, enfim, de escolha. A escolha não, eu quero dar um sentido eterno à minha vida.
E ele se agarra em coisas que, como pedras afiadas, que só cortam, só machucam, e a vida vai lhe arrastando e vai arrastando, e até o final. E se preocupa somente com as coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, só com o sofrimento de agora, sabe? Só com as preocupações imediatas, só com o comer, o reproduzir, a proteção, a batalha, a guerra. E a vida precisa ser muito mais do que isso. E aí, num sentido muito mais elevado, o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quer se agarrar a essas coisas mesquinhas da vida, ou dessas coisas menores da vida, sem se preocupar com as coisas mais elevadas, acabou de perder a sua vida. Mas ao mesmo tempo ele diz, aquele que perde essa vida pequena por uma vida plena, grande, por minha causa, esse acabou de encontrar a vida. Você vê que é muito mais elevado aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz em comparação à passagem de Sêneca, né? Um poeta romano, e tem um tratado dele sobre os terrores da morte. Mas aí você consegue traçar paralelos, que lá no coração do homem já existia essa ideia, não, a vida precisa ser muito mais do que aquilo que eu vivo de forma cotidiana. E o Senhor Jesus Cristo nos deu isso, esse dom da vida. Ele revelou a nós qual é o sentido grandioso da vida, é viver por Ele, pelo seu Evangelho, pela igreja dEle, pelo aquilo que é eterno, aquilo que realmente importa nessa vida. Refletir sobre isso é desenvolver a prioridade e dar significado à nossa vida. A ideia é que não se perca tempo com aquilo que é banal ou provisório, mas que o momento presente seja vivido intensamente, mas sem apego. Viva de forma intensa. Desfrute do que a vida nos dá. Te deu e nos deu, mas não se apegue a essa vida. Ela é provisória, pelo menos esse momento. Se ocupe com as coisas que são eternas. A prioridade nossa é com aquilo que é eterno. Temos sim nossas necessidades, né? Temos sim responsabilidades aqui como peregrinos, mas esse não é o sentido da nossa vida. Lembre-se, nós somos como peregrinos, a nossa pátria não é aqui. Refletir então sobre a escatologia individual e explicando então o que é, né, essa palavra escatologia, seria o estudo das últimas coisas. Das últimas coisas no sentido daquilo que vem por último no tempo, como diz lá no versículo 20 do texto que nós lemos, diz assim, porém manifesto no fim dos tempos. Fim no sentido daquilo que vem no futuro, por fim, mas fim também no sentido de propósito. As coisas últimas da vida, daquilo que realmente tem valor, daquilo que tem poder para dar sentido à nossa existência. Isso é escatologia, estudo daquilo que vem por último, das coisas últimas da vida, daquilo que é mais importante. A consumação da nossa história e da história de toda a criação, a redenção, a consumação de todas as coisas. Isso é escatologia. Diego, tem um papel aí? Obrigado. Tem um... Tem uma folha... não sei nem o que eu botei aqui. Obrigado. Minha colinha. Tem um papel aí? Tá, beleza. Eu não sei onde eu coloquei. Vamos lá. Então, irmãos, nós temos uma agenda. Pablo, por gentileza. A introdução, né, a escatologia como uma questão natural. Nós vamos tratar sobre morte física, imortalidade da alma e a sobrevivência da consciência ao pós-morte, o estado intermediário e uma conclusão, que é o sentido da vida como esperança e preparação para a morte. O sentido da vida que é Cristo, essa é a nossa esperança, e viver em Cristo é a preparação e a única preparação para a morte. Nada é suficiente para nos preparar para esse momento, a não ser a nossa vida em comunhão com Cristo e comunhão com o seu Evangelho. O próximo, por gentileza. Isso. Introdução. Irmãos,
essa reflexão da nossa origem, ou por que a vida é da forma que é, o destino final do indivíduo, ela sempre ocupou o coração do homem, mesmo entre filósofos e entre pessoas comuns como nós, ou entre artistas, pensadores. Todo mundo um dia, em determinado momento da história, vai parar e vai refletir sobre essas coisas. Alguns com mais profundidades e outras nem tanto, mas vai ocupar, vai mexer com o seu coração, vai fazer você refletir em algum momento, porque é da natureza humana, é o nosso anseio diante da nossa limitação. E há vários caminhos, como está nessa foto, nessa imagem. E o texto nos diz ali, qual é a origem, o fim e o destino final do indivíduo? Qual é a meta rumo a qual a raça humana está se movendo? O homem perece na morte ou entra no outro estado da existência, quer de bem-aventurança ou quer de infortúnio. Isso vai estar no coração de todas as pessoas, da filosofia, da religião, das artes, tudo aquilo que é produção cultural humana, vai estar essa reflexão. Então, a escatologia como uma questão natural, no sentido daquilo que nós atribuímos valor à nossa vida e para onde a nossa vida tende a caminhar, a gente pode diferenciar ela da nossa reflexão a partir da revelação do Senhor Jesus Cristo e daquilo que nós produzimos longe da revelação de Deus. A escatologia como uma questão natural, talvez ela possa, as pessoas vão refletir assim, quando o fim da minha existência, eu imagino que eu vou permanecer nos meus filhos, no sentido daquilo que vai acontecer no futuro, eu vou continuar perpetuando na história a partir daqueles que virão depois de mim, no meu filho, no meu neto e o avançar do tempo. Eu acho que o sentido da minha vida é ter um ato heróico, algo grande. Eu vou escrever meu nome na história. Eu vou permanecer aqui, o sentido da minha vida, aquilo que será contado pelo poder que eu vou exercer, pelo domínio, e aí talvez uma ideia de um tirano. Eu vou permanecer porque eu quero construir aqui então um grande edifício, quero um monumento, uma grande estátua, e eu vou morrer e a minha estátua vai continuar lá. São várias as tentativas, dos seres humanos ao longo da história de tentar estender a sua existência, ou pelo menos a memória da sua existência, além da morte física. Qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é ganhar dinheiro. O sentido da minha vida é ter posses. O sentido da minha vida é ter uma produção intelectual que influencie gerações e gerações. Mas isso é insuficiente, isso é incapaz de dar paz ao coração humano. E isso é insuficiente também porque são pouquíssimos seres humanos que alcançaram a ideia de que seu nome fosse escrito na história e ela permanecesse. E interessante que aqueles que alcançaram isso não se ocuparam disso, não se preocupavam com isso, não tinham essa vaidade, não tinham essa vaidade. Aqueles que são vaidosos nesse sentido, a história está recheada de exemplos de queda. A vaidade ela não é suficiente para dar significado à nossa existência. Mas, diferente disso, nós como cristãos, nós não precisamos encontrar um sentido para a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo já nos deu um sentido à nossa vida quando Ele vem. Veja só que interessante esse texto. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Veja a diferença do Senhor Jesus Cristo para todos os homens. João 8. João capítulo 8. Vamos ler ali alguns versículos. Primeiro, o versículo de número 14.
Olha o contraste entre a grandeza do Cristo e o restante da humanidade, nós como mortais. João 8,14. Respondendo Jesus, disse-lhe: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. E nós poderíamos dizer: e nós não sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. O Senhor Jesus Cristo é diferente de nós, Ele é eterno, Ele sabe de onde Ele veio, e Ele sabe para onde Ele vai. A palavra de Deus nos revela a vontade dEle para nós, e unidos com Ele, nós vamos para o mesmo lugar que Ele preparou para nós. Versículo número 21. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O pecado, então, que está ligado à nossa mortalidade, não permite que a gente encontre esse sentido de forma autônoma, sem a intervenção de Cristo. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo eu não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou o sentido de todas as coisas, a razão de todas as coisas, morrereis nos vossos pecados. O Senhor Jesus Cristo é totalmente diferente de nós. Ele não tem as dúvidas existenciais, mas Ele quer compartilhar a esperança, a certeza do Evangelho conosco. Então, a ideia de nós encontrarmos um sentido para a nossa vida, né? Tem um psicólogo, né, que se chama Viktor Frankl. Ele tem um livro escrito, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, né? É um psicanalista, e ele vai dizer que esse é o grande dilema, o grande terror do coração do homem. E a gente precisa de um sentido para viver. Mas nós cristãos recebemos esse sentido por revelação, é nos dado de presente, irmãos. Nós, em Cristo, sabemos sim de onde nós viemos, e temos certeza para onde nós vamos, e sabemos qual é a razão da nossa vida e por que estamos aqui. Basta que cada um de nós se debruce sobre a revelação do Evangelho, que a gente se aprofunde e a nossa vida ganhe sentido e plenitude de vida. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo, vida plena para aqueles que estão unidos a Ele. Essa é a diferença, então, de um pensamento sobre o sentido da vida, sobre o escatom, né? Aquilo que é último para nós, de uma perspectiva natural e uma perspectiva revelacional. O Senhor Jesus Cristo nos dá o sentido à nossa existência. O próximo, Pablo. Irmãos, nós temos um problema com a nossa sociedade hoje. Se a tradição cristã é rica na reflexão em relação à finitude dessa vida, entre o preparo para a morte, nós hoje, pós-modernos, modernos, não queremos nos ocupar de forma sincera com essa temática. Parece para nós muito pesado. Isso afeta a minha sensibilidade, né? Por exemplo, exige de nós assim, exige de nós muita fé, muita força para estar diante do sofrimento. Mas o Senhor nos chama a estar perto da dor e do sofrimento. Não é fácil. Eu disse que eu gostaria de compartilhar desse momento da minha vida que eu estou vivendo lá na capelania do Hospital Evangélico, e estar e entrar de quarto em quarto, escutar aquelas histórias, de orar, de se alegrar com a recuperação do enfermo, ou com o nascimento de uma criança, mas também de se compadecer e chorar
e não entender muitas vezes o porquê uma mãe perde um filho, uma criança. É dolorido, é doloroso mesmo, mas é necessário. A gente consegue ver a beleza da vida nesse contraste. Está sendo edificante para mim estar, né, tendo essa experiência lá no hospital evangélico, mas, sinceramente, não é agradável, porque a morte é um inimigo, a dor produz em nós inimizade, né? Nós não queremos presenciar a dor, mas é importante. Fica o convite, se disponha a visitar um doente, vai produzir maturidade do seu coração, porque a palavra de Deus diz que produz maturidade. Reflita sobre a morte, é importante. A nossa sociedade, ela tem amortecido a nossa consciência em relação a essa temática, para que a gente seja engolido pela futilidade e a banalidade dessa vida. O entretenimento, tantas coisas, elas fazem com que a gente gaste vida com coisas que não mereciam que fossem gastas, porque ela é dom de Deus, é presente do Senhor. Tem 3 fotos aqui. A primeira imagem é a imagem de um forno de um crematório. A gente faz um contraste com a tradição cristã, né? O próprio presbítero Mário um dia me falou sobre essa certa mecanização, né? Como é frio mesmo, é diferente do sepultamento. A gente tem ali uma figura ali de homens trajados, provavelmente essa foto foi durante a pandemia, né? Trajados ali com trajes ali não quero tocar na morte, né? Não quero estar próximo da morte, e jogando dentro das chamas aquela pessoa, aquele ser humano, né? É mecânico. Isso não seria há décadas, há gerações, há épocas atrás na fé cristã, isso seria impensável. Mas é fruto da nossa época, do distanciamento. Lembro até do presbítero compartilhar de situações de familiar nem acompanhar mesmo, né, a cremação. Não, resolve. Tá bom, tá pago, tá, resolve, crema e vão embora, e fica lá os funcionários, né, no crematório. O problema não está no ato de cremar, né, mas no ato do valor que é dado à vida. Tem? Então, se aquilo que é sentido da vida, o sentido da morte é construído na vida, então aquilo que é horrível no fim eu não quero me ocupar com isso, eu não quero pensar na morte, eu quero distância dela. Porque, no fim, eu não quero pensar na forma que eu estou vivendo. Essa é a questão. Do lado nós temos uma figura ali que representa 2 generais de guerra, armamentos de destruição em massa, e lá no fundinho, pequenos soldados. A guerra mudou. Se a gente pega a história da guerra, de como ela acontecia no princípio e como ela acontece hoje, há uma distância na guerra. É uma distância porque é horrível ver a morte. Eu estava lendo um livro e tratava sobre esse tema, pensando sobre como era a guerra e como é a guerra hoje, como se tornou a guerra da modernidade. Imagine você, como era muito mais próximo e como deveria ser pesado para um homem tirar a vida do outro na proximidade do sangue com uma espada. Sentir o sangue verter, ter aquele impacto. Mas hoje a guerra talvez possa ser decidida por um general num outro continente simplesmente apertando um botão. Ele não tem essa ocupação. Ou pior, ou enviando soldados para guerrear em seu nome e distante da morte. Quando a gente vê a descrição sobre o Holocausto, né, o nome que foi dado, né, pelos nazistas em relação aos judeus era algo como a solução final para a questão
dos judeus, a solução final para a questão dos judeus. Eles queriam um método higiênico de tirar a vida, que não houvesse contato com a morte, porque não queria encarar a morte, um ser humano encarando o outro. Isso faz com que a morte, as guerras a cada dia, elas se tornem mais destrutivas. Aquilo que aconteceu no Japão, né, de uma bomba atômica, quem deu a ordem não foi quem matou, quem executou. É um método higiênico, rápido, para se resolver as questões. Mas mesmo assim, mesmo na crueldade, não há coragem de enfrentamento. Entendeu? Deu para entender, né, essa questão de você, no passado, pensa como eram os conflitos, na espada, homem a homem, e a coragem de você enfrentar a morte do seu semelhante. Hoje não existe mais isso. Há uma mecanização em relação à morte. É uma fuga até mesmo da morte. E com isso, a vida perde sentido e matar se tornou mais fácil. Uma outra característica da nossa época, que se revela em relação ao medo da morte, é o medo do envelhecer. Existe um cientista, David Sinclair, ele tem um estudo e ele tem uma frase: envelhecer é uma doença que pode ser curada. Envelhecer é uma doença que pode ser curada. O ato do envelhecer faz nos pensar, a morte está se aproximando. E o que no passado isso era acúmulo de sabedoria, e daquele que já era mais vivido, e ali era uma fonte de tradição, de conselhos, hoje se inverteu. Não se dá mais o valor da sabedoria, e a sabedoria é construída ao longo da vida, conforme a vida é vivida, conforme as suas perdas, as suas reflexões, os erros. Mas não, hoje é contrário, né? O homem jovem se espelhava no sábio e gostaria de alcançar aquela sabedoria, o valor dos cabelos brancos. E hoje, infelizmente, mudou. É a tentativa de adiar o envelhecimento, mesmo que seja a questão estética, afastando, no fim, é afastar a ideia de morte, de finitude, e nos tornar jovens, tolos, imaturos. Então, a nossa geração, a nossa época, ou a época moderna, é uma rejeição da morte, mas é uma rejeição de como a vida deve ser vivida. A reflexão profunda no sentido no significado da vida, né? A sociedade tem contribuído para que rejeitemos a morte e o sofrimento. A religião tem perdido adeptos entre os que acreditavam numa vida após a morte, isto é, na imortalidade. A igreja tem perdido o senso de imortalidade, tem se ocupado com as coisas dessa terra, como se as coisas dessa terra definissem o sentido da nossa vida. Para um ateu, ele acha que acabou, o cérebro dele parou de funcionar, acabou tudo para ele. Então, no fim, a vida não tem sentido. Se a gente retira da ideia da sociedade a ideia de imortalidade, a vida de fato perde sentido. Então, por que eu vou me ocupar com o sentido se nada tem existido? Eu vou desfrutar das coisas fúteis, fáceis dessa vida, né? Com os prazeres dessa vida. O que eu quero com o sofrimento? Eu fujo de qualquer aparência de dor e sofrimento. Ao ponto do autor desse livro fazer uma crítica em relação ao parto, ao nascimento. Ao parto natural e o parto por cesárea, ou a simples escolha, e a escolha do quê? Evitar o sofrimento. Claro que existem casos e casos, né? Tem situações que não é possível e tudo mais, mas não quero sofrer de maneira alguma, não quero ver a dor, não quero estar presente. Isso faz com que a gente não reflita no valor da vida. A crença no significado do sofrimento aqui na terra e a recompensa no céu após morte tem oferecido, ao longo da tradição cristã, a esperança e sentido à vida. A rejeição propalada pela sociedade, nada disso oferece. Aumenta apenas a nossa ansiedade, contribuindo para acentuar o nosso senso de destruição e agressão.
Se a vida não tem sentido, se a minha vida não tem sentido, a vida do outro não tem sentido. Então eu agrido, eu aborto, eu não me preocupo, porque é só um amontoado de células, de química, só matéria, a terra vai comer. Mas isso aumenta dentro do coração de uma sociedade a angústia e a dor, a aflição, porque tenta buscar nas coisas pequenas sentido, e esses sentidos são insuficientes. Não preenche o senso de eternidade que existe no coração de todos os homens. Então, se eu não posso destruir a morte, eu fujo dela. Matar para fugir à realidade e ao confronto com a nossa própria morte. No fim, isso tudo é fugir do próprio sentido que a vida tem e do caminho que daqueles que trilham sem encontrar o Senhor Jesus Cristo, que é a destruição eterna. Não é a aniquilação, é a morte eterna, é diferente. É dor, é sofrimento, é morte espiritual. Então, essa é uma crítica à nossa sociedade. Mas trazendo para uma questão menor, veja essa pergunta. Ou reflita sobre você, como que foi a relação dos seus pais contigo, ou nossa com os nossos filhos. Você permite que o seu filho participe de um sepultamento? Às vezes a gente tem a tendência, né? Não vou levar ele para o cemitério. Vai ficar traumatizado. Não vou deixar. Não precisa passar pela essa dor. Pai, o que aconteceu com o vô? Virou uma estrelinha. Ou outros, sei lá, inventam um monte de coisa para que não sofra. Eu lembro a morte que duas vezes eu presenciei alguém morrendo. Uma vez foi quando meu bisavô morreu, e ele morreu em casa, e estava toda a família reunida. Eu era criança, eu tinha talvez 5 anos, e ficou na minha mente. Eu lembro do meu bisavô pedir um copo d'água, o vô sentar na cama, pegar o vô Guilherme no colo, dar um gole de água, o vô terminar, tomar aquele gole, morreu. E não me precisaram contar que o vô tinha morrido. A própria presença da morte, eu entendi, o vô morreu. E isso marcou assim para mim essa imagem. E não fiquei traumatizado. Talvez aqueles mais velhos ou nós que presenciaram essa situação da morte em casa, é uma lembrança bem vívida na minha memória. E outra vez foi agora, poucas semanas também, agora no hospital evangélico. Mas a gente não permitir que os filhos, ou a gente tentar poupá-los de um sepultamento, é perder uma oportunidade de falar sobre o significado e o propósito da vida. É algo que cabe a gente refletir em questões grandes como sociedade, como guerra, como a questão do avanço da tecnologia, medicina, a ideia de que hoje o tal do transhumanismo, a ideia de que a mente humana sobreviva de forma numa máquina, questões aí que parecem ficção científica, mas também no dia a dia. Por exemplo, questões comuns como o sepultamento ou a morte de um familiar. Cabe essa reflexão para nós. O próximo. E aí a gente tem uma tradição cristã que um contraste tão grande com isso, que é entender os mortos como um memorial e em uma última instância, naquilo que é mais profundo, no significado último, por exemplo, de um cemitério, ou num sepultamento de um cristão genuíno, ali é um lugar de conforto e alegria. Por quê? Conforto por sermos aqui lembrados que homens e mulheres comuns, pessoas como nós, são capazes de virtudes heróicas em circunstâncias extremas, por exemplo, na questão dos mártires, ou na vida comum de um homem dedicado à igreja, de uma irmã dedicada à igreja, de um jovem dedicado à igreja, entregou a sua vida a Cristo e viveu de forma digna e fiel. Isso é conforto para nós.
E alegria porque essa grande multidão de testemunhas, heróis, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, agora vivem na presença radiante da tríplice Santíssima Trindade, tendo todas as suas lágrimas enxugadas e seus desejos satisfeitos, intercedendo, ou estando em comunhão conosco na igreja, tendo comunhão conosco na igreja invisível, na igreja vitoriosa, triunfante, na igreja triunfante, para que possamos permanecer fiéis à nossa confissão de fé, ao nosso batismo e à amizade com o Senhor Jesus Cristo, a comunhão com Cristo. Na foto, talvez está meio escuro, mas no lado direito, ali é a cripta de 2 mártires da igreja que estão lá na Itália, em Milão, e é lugar de visitação ainda. E também de Santo Ambrósio, foi o bispo que batizou Santo Agostinho. Ela está lá para visitação. Ela é um monumento heróico da vida. É um monumento, você chegar, causa repúdio à nossa sensibilidade moderna. Causa. Mas a cristãos, entende que causa repúdio para nós, mas há uma tradição cristã que remonta ao período dos mártires da igreja. Estar num lugar desse é refletir, a minha vida precisa ganhar esse sentido. A minha vida precisa ser para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso viver de uma maneira digna para que eu encontre conforto na morte. É por isso que está lá. E para você não achar que isso é coisa de católico, eu trouxe também um de evangélico, de presbiteriano. Se a gente for lá na Catedral, no Rio de Janeiro, né, no Museu História e Vida, né, do Presbiterianismo, que funciona no subsolo do templo da Catedral Presbiteriana no Rio, a gente vai encontrar lá os restos mortais de Ellen Murdoch de Simonton, a esposa do reverendo Simonton, né, missionário que trouxe o Evangelho ao Brasil, e serve para a mesma função. Estar naquele lugar é lembrar, falar, minha vida precisa ganhar esse significado. A tradição cristã sempre manteve os seus mortos em memória. Não no sentido de que aqueles ossos têm alguma forma mágica, alguma coisa nesse sentido, mas é para lembrar, minha vida precisa ser bem vivida. Esses testemunhos precisam fazer com que o meu coração se encoraje, que sejamos encorajados a viver o Evangelho como ele deve ser vivido. O memorial, em última instância, é um lugar de conforto e alegria. Olha só a diferença da grandeza da tradição cristã com a covardia da nossa época. O próximo, por gentileza. Porém, o que é a morte física, no fim? A gente, quando fala essas coisas, não é um culto à morte. A morte, ela é um inimigo. A morte física não é somente o fim da função biológica, o fim da função do cérebro. A morte, ela não é natural. Nós não nascemos para morrer. Ela é fruto de um problema. A morte, ela não compõe um ciclo, no sentido, ela é tão natural quanto o nascimento. Não, ela não é. Não é uma ilusão do mundo material que pode ser superada por uma iluminação da harmonia do universo. Não, se conecta ao universo, então a morte vai se parecer mais suave, mais leve. É mentira. Sabe por que eu digo que é mentira? Eu estava conversando com a capelã lá no evangélico, a senhora Helenice, né? Eu perguntei para ela assim, na sua experiência, como é cuidar de um paciente em estado paliativo, cristão e, sei lá, de um espírita, ou de um homem que não tem as suas convicções de fé? Ela falou, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Há tranquilidade, há dor sim, há sofrimento, há medo, mas há uma paz, de fato, porque a vida está caminhando por uma certeza de uma existência em plenitude agora.
E o contrário, toda filosofia espírita, ou ela não é porque ela é ideológica. Ela não é baseada na verdade, ela não tem força para dar sossego e paz para o coração diante da morte, diante do sofrimento. E é diferente. Então, toda conjectura, toda possibilidade religiosa, ela cai diante do Senhor Jesus Cristo e das suas promessas. A morte não é um objetivo feliz alcançado, como de uma gota que encontra o oceano na unidade cósmica. É bonito, mas é mentira. Nós não retornamos ao uno. Não, há um sentido, há um significado. E esse significado precisa ser construído nessa vida. Não é uma passagem para a liberdade de um estado último mais elevado. Não encerra os problemas e dores. E por fim, não é a aniquilação da existência absoluta. A morte não põe fim, a morte física não põe fim aos nossos problemas. Para alguns, é só os problemas que estão começando. Distinto disso, né, da morte, distinta da morte da alma, né, que é a morte eterna, a morte do espírito, a segunda morte, né, a morte física, né, distinta da morte da alma, por conta do pecado, ela é a parte da maldição que separa a alma do corpo. Não, a morte não nos leva para um estado mais elevado, irmãos. Sabe por quê? Porque nós fomos criados somos seres compostos por uma dicotomia. Nós somos pó e sopro de vida. Essas duas coisas, elas estão juntas. Até mesmo para o cristão, a morte física, ela continua sendo maldição, mesmo que ele esteja em Cristo Jesus, porque é dividido aquilo que era para estar junto. Alma e corpo. É claro que nós encontramos misericórdia, alegria porque estamos em Cristo Jesus, mas a esperança da igreja cristã sempre esteve baseado na ressurreição e não no estado intermediário que é estar no céu com Cristo. Tanto é que aqueles que estão já com Cristo esperam a ressurreição. Então, morte física, ela é ainda parte dessa maldição até mesmo para nós, porque separa a nossa alma do corpo. Porque só a alma ligada ao corpo, nós temos plenitude de vida. Por isso que a volta do Senhor Jesus Cristo é o grande acontecimento, não só na terra, mas nos céus. Porque tudo vai ser redimido. Nós seremos ressuscitados e novamente seremos unidos o nosso corpo físico, agora sem a marca do pecado, e a nossa alma, sem as limitações também do pecado e as percepções, nós serão novamente devolvidos ao estado original. Nós vamos perceber a verdade e não seremos mais corrompidos pela mentira, ou pelas dores, ou pela tristeza. Então, morte física, até mesmo para nós, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, ainda é elemento de dor, pois é a separação daquilo que era para estar junto, corpo e alma. Morte é uma expressão da cólera divina. Morte é elemento de justiça de Deus. O Senhor nos prometeu e nos ensinou, né, que aquele que pecasse, quando o pecado entrasse no mundo, a consequência, o salário desse pecado seria a morte. A morte não é boa e nem é uma amiga. Ela não é uma passagem, não é só uma passagem, não. Ela é um inimigo, a Bíblia nos diz que ela é inimigo. Ela nos assombra, produz um pavor tão horrível, que mesmo aquele que triunfou sobre ela foi tomado de tristeza, temor e ira no túmulo de Lázaro. Depois, no martírio do diácono Estevão, ela também é razão de grande pranto de homens piedosos. O céu se abre, Estevão vê a glória de Deus. A igreja deveria estar, Estevão foi para a glória. Não, eles lamentam, eles choram, porque morte é inimizade.
Diminuir a seriedade do inimigo apenas trivializa o débito que já foi pago e a conquista que foi feita na cruz e no túmulo vazio. Na cruz e no túmulo vazio, as duas coisas juntas. O triunfo sobre a morte não é somente na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, a vitória foi ganha, mas ela foi aceita por Deus Pai na ressurreição. Nós nos alegramos na ressurreição, na expectativa da redenção de todas as coisas, né? Da ressurreição coletiva, de toda a igreja junto, de estarmos usufruindo de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, sem a marca do pecado, mas sem a presença da morte. Morte é inimizade. Mas nós, como cristãos, não somos deixados no desespero. A nossa esperança, apesar da morte ser um grande inimigo nosso, o nosso Deus é maior do que esse inimigo. O próximo. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último, né? A palavra escatom. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando todas as coisas forem redimidas, a morte será, todas as coisas consumadas, a morte será destruída. A vida ganhará os seus contornos originais, aquilo que era hoje está em nós afetado pelo pecado, será pleno, será completo. Essa é a esperança da igreja cristã, essa esperança nos une. Tanto é, irmãos, que a tradição cristã de se escolher uma roupa para o sepultamento está ligado à expectativa de ressurreição. Às vezes a gente faz coisas sem refletir sobre elas, e eu lembro que a minha avó, muito antes de morrer, eu lembro dela costurar a roupa em que ela seria sepultada. E qual é a origem dessa reflexão? É que eu quero estar com vestes novas na ressurreição. Um símbolo pequeno para aquilo que será grande. Então, sim, prepare o seu melhor terno para o sepultamento. Você não vai usar ele, mas lembrando, né, testemunhando para aqueles que, quando o Senhor voltar, as suas vestes serão muito mais belas do que essa. Na ressurreição ganharemos vestes novas. Esse inimigo será destruído pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos esperança em Cristo Jesus diante da morte porque estamos unidos com Ele. Mas há uma condição: se compartilharmos a morte de Cristo e, portanto, também de sua nova vida. Só podem encontrar essa esperança aqueles que verdadeiramente compartilham da morte, das renúncias que o Evangelho nos impõe, do sacrifício, da cruz de Cristo. Aí sim encontraremos o significado para a existência humana. Nós encontraremos alegria e satisfação na eternidade e aqui em vida também. E aí o apóstolo Paulo faz a pergunta para a morte e o seu aguilhão, que é o pecado: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Eles foram destruídos. O pecado e a morte serão destruídos pelo Senhor Jesus Cristo. O pecado já foi destruído na cruz de Cristo. O pecado e a consequência do pecado que estava sobre nós. De certa forma, a questão escatológica, ela já iniciou. Nós estamos vivendo os últimos dias. Na cruz nós já encontramos vitória. Os que creem em Cristo estão livres do poder da morte. Foram restaurados à comunhão com Deus. E foram revestidos de uma vida sem fim, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não precisam esperar pela vida eterna, porque não é algo que começa quando morre. Ao invés, a vida eterna começa no momento em que uma pessoa exerce fé em Cristo. Já vivemos a vida eterna. É a nossa posse atual. Vivemos agora a vida eterna e plena de significado. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna e não terá a vida eterna. A ressurreição dos mortos, na era vindoura, daquilo que verá no futuro, nas questões últimas, no sentido de tempo,
está sendo parcialmente realizada no presente pela renovação da pessoa interior, do nosso espírito, a partir da regeneração, da obra do Espírito em nós, que produz vida nova. Aqueles que estão mortos em delitos e pecados, estavam mortos em delitos e pecados, já são ressuscitados espiritualmente e já estão assentados com Cristo. Paulo esclarece que há uma ordem para essa renovação. Primeiro, a ressurreição espiritual e então a ressurreição corporal, completando a renovação total dos cristãos e de toda a criação. Tudo que nós estamos esperando para acontecer já iniciou. Já fomos regenerados pelo Espírito. Já está sendo trabalhado em nós a aniquilação do pecado em nossas vidas a partir da santificação. E é por isso que nós dizemos que compartilhamos da morte de Cristo agora em vida. E com certeza também iremos compartilhar da plenitude da vida na redenção de todas as coisas. Olha só que interessante, irmãos. Como o cristão lidou com a morte desde o início, diferente de todas as gerações. Essa figura do lado direito é uma pintura do bom pastor. Isso é da igreja primitiva, segundo século, terceiro século talvez. É a figura do bom pastor. Na catacumba de uma mártire, né, Santa Priscila em Roma. Os cristãos, eles eram perseguidos e eles iam se reunir para cultuar o seu Deus naquele lugar que era mais detestável para os romanos, que era no subsolo, nos labirintos, nas catacumbas. Os romanos tinham terror da morte, eles não queriam estar presentes na morte. A imagem, a personalidade de um cidadão romano era de soberba. Eles achavam que eles eram maiores e melhores do que toda a civilização. Estar diante da morte era vergonha para eles. Então, os seus mortos eram escondidos, eram enterrados. E era lá que os cristãos se reuniam e celebravam a vida. E as pinturas que se encontram nessas catacumbas até hoje eram do bom pastor. Por quê? Porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os cristãos não precisam esperar pela vida, como já foi dito, eterna, porque não é algo que começa quando morrem, já vivem de agora. E a morte é um inimigo a ser vencido. E o Senhor, como um bom pastor, Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É exatamente o oposto de trazer destruição e morte do ladrão que tenta assaltar o aprisco do Senhor Jesus Cristo. O diabo ele veio para trazer destruição, morte, soberba, tudo aquilo que é de ruim. O Senhor Jesus Cristo, como um bom pastor, veio trazer plenitude de sentido à nossa vida, significado pleno, vida eterna. A tua vida não é só aquilo que passa diante dos seus olhos. E os cristãos na antiguidade, na igreja primitiva, celebravam a vida e o cuidado do bom pastor no meio daquilo que era horripilante à sociedade, que eram as catacumbas. Olha o contraste da grandeza da fé cristã, do significado pleno de vida que os cristãos encontravam. Mesmo sendo perseguidos, mesmo estando lá porque tinham medo, né? Não é a atitude de um suicida. Há um valorizar da vida, mas não um apego a essa vida, às suas futilidades. É entender que a vida tem um sentido grande. E o martírio é isso. O martírio é entender que o sentido da vida é maior do que a própria vida. Então, entregar a minha vida a Cristo como testemunha dessa plenitude de vida é doloroso, sim, impõe medo, sim. Mas o melhor é estar com Cristo, né? E aguardar a sua ressurreição. Podemos ir? Então, beleza. Acho que se vocês quiserem fazer um intervalo, aí a gente... Olha, a morte é um inimigo, sim. Ela nos produz medo, né? E é horrível, sim. Mas nós não somos deixados ao desespero. Nós temos certeza da nossa vitória, porque já vivemos a vitória em vida. Já estamos unidos a Cristo. Já ganhamos uma vida que aponta para a eternidade. Se de fato isso aconteceu em nossos corações. Se o Espírito Santo tem nos movido nesse sentido. Se estamos unidos com Cristo. O próximo. Aí nós temos essa ideia de vida
de sentido, de consciência eterna, não só lá no final, mas diante de toda a história da redenção, de toda da economia revelada de Deus, né? De como o Senhor conduz a história desde a criação até a consumação de todas as coisas. Esse senso de eternidade que existe dentro de nós. Eu vou convidar os irmãos para a gente abrir e ler Eclesiastes. Vamos compartilhar a leitura? Eu vou pedir para que os irmãos abram. E um irmão leia o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 3, o 2, o 11, o 20 e 21. Cada um lê um. Eclesiastes 3. Obrigado, Pablo. 3, versículo 1, 2, 11, 20 e 21. A gente vai notar que dentro de nós existe mesmo a gente ter consciência, somos, né, os únicos seres vivos, né, criaturas de Deus que têm consciência da sua finitude, mas dentro de nós existe um sentimento contrário a isso, dizendo, não, existe eternidade também. Né? Abra lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O 20. Amém. Esse texto fala de uma realidade que existe de nós. Nós sabemos, a Bíblia diz que a gente veio do pó e para o pó a gente vai voltar. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o fôlego da vida que existe em nós retorna ao Pai e o senso de plenitude são essas duas coisas unidas. O texto diz, quem pode, né? Ele questiona, faz uma pergunta, quem pode nos revelar, ou quem pode dizer isso? Aí essa pergunta é respondida no Senhor Jesus Cristo. Né? O versículo 20, nisso, né? O 11 nos fala sobre essa... Olha só, o 11 nos diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, o senso de eternidade, que a vida não é só isso aqui, está dentro do coração de todos os seres humanos, sem que esse possa descobrir as obras de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou, vocês não sabem de onde eu vim e não sabem para onde eu volto. E vocês também não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Mas o Senhor Jesus Cristo revela isso. Sem que possa, né, essa afirmação, sem que possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por separado de Cristo, da revelação de Deus, de fato nós não saberíamos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e nos deu o sentido de todas as coisas, daquilo que é o começo e aquilo que é o fim. É Ele mesmo. Nós vivemos para Ele. Então, essa confusão que existe dentro do coração humano, de eu sei que eu vou morrer, mas a vida não pode ser só isso, e isso produz angústia, isso é resolvido em Cristo Jesus. Isso é muito maior, isso dá segurança, isso é muito maior do que legado, e não que essas coisas não sejam importantes, são importantes, mas elas não podem ser o sentido último da nossa vida. Porque se Cristo for o sentido último da nossa vida, essas coisas vão vir. Se eu estou unido com Cristo, sim, eu vou permanecer na memória dos meus filhos, eu vou permanecer, até mesmo se for a vontade de Deus, meu nome seja escrito na história, mas isso não enche meu coração de vaidade, porque a igreja é feita de anônimos, mas a minha obra será reconhecida pelo Senhor, e lá eu receberei uma coroa de justiça. Então, voltando nessa linha temporal, né? Pedi para o Pablo ir lá no cantinho, lá na criação. Então, falando sobre a imortalidade da alma. Deus soprou vida na matéria sem vida e teve a vida, então, um começo. Nós negamos o mito da alma exilada e o materialismo. O que é o mito da alma exilada? Na filosofia antiga, lá no Platão, achava que a alma era algo eterno. Irmãos, para nós, alma tem um início. Para nós cristãos, alma, espírito é criação.
Se nós temos senso de imortalidade, isso é bênção de Deus. Por nós mesmos, nós somos mortais. A alma, ela é imortal, sim, mas como dádiva de Deus, né? Como algo que é nos dado. Não nascemos, a nossa alma não nasce de forma espontânea. A vida é dom de Deus. Então, nós negamos, né, a ideia platônica de que ou espírita, ou panteísta, ou de religiões de mistério, né? Que a alma é algo que sempre existiu, alguma coisa nesse sentido, que o corpo é prisão da alma e quando a gente morre, então essa alma vai a um estado pleno e liberta do cárcere do corpo, né? Como a própria Escritura, os apóstolos combateram esse ensino. Negamos então esse mito, né, de uma alma presa no corpo, porque o Senhor, tanto a alma quanto o corpo é bom, porque foi Deus que criou, e elas precisam estar juntas para que exista vida plena em nós, e por isso nossa esperança é a ressurreição. E negamos o materialismo na ideia de que não exista espírito, alma, e que as coisas são só química, matéria, porque a própria experiência da existência humana diz que isso é mentira. Então, o texto que nos trata sobre a criação do homem está lá em Gênesis 2:7. Pois o irmão anota aí para consultar. Claro que essa vida foi manchada pelo pecado, e agora nós, mortos espiritualmente, antes da redenção de Cristo Jesus, antes da justificação, da nossa regeneração, mas ainda essa vida é dom de Deus. Então, o dom da vida humana e identidade pessoal envolve a mais íntima relação entre os dois lados do nosso ser. A matéria precisa do espírito para mantê-la coesa em uma unidade funcional. E o espírito precisa da matéria para liberar o seu potencial na busca e gozo de todos os bens, morais e intelectuais próprios da vida humana. Vida plena é alma e corpo juntos, sem a marca do pecado. Quando isso acontecer na ressurreição, nós vamos sim agora poder desfrutar dos bens da vida em plenitude, longe do aspecto do pecado, nossa moral não será manchada, nossos atributos, né, os efeitos noéticos do pecado, né, o nosso intelecto agora será redimido também, a forma, né, a nossa mente já não será as limitações que tem hoje por conta do pecado, o nosso corpo não terá as limitações por conta do pecado. Isso é vida plena, essa é a esperança da igreja cristã, essa é a esperança da tradição cristã, né, e essa vida é dom de Deus. E ela precisa ser completa em Cristo Jesus. Mas desde agora nós já começamos a desfrutar disso, porque estamos unidos em Cristo e o Espírito nos santifica, nos liberta das amarras do pecado. E vamos encontrando nessa vida, no reino de Deus manifesto em nossos corações, sentido pleno e significado para a vida. O amor, a união com a igreja de Cristo, sem o Evangelho nos liberta das nossas ignorâncias, nos liberta do nosso egoísmo, nos liberta daquilo que é vergonhoso quando nós examinamos a nossa consciência. Isso é vida de fato. A morte física é o fim do corpo natural, como resultado da sua morte espiritual. É o preço, é o salário do pecado, né? É a separação da alma que retém a sua identidade como ser individual. Identidade, irmãos. Sabe, isso é uma palavra importante, essa reflexão, para a gente saber quem de fato nós somos, no sentido de quem somos nessa vida. Porque se a gente ficar só com materialismo, irmãos, a gente não consegue nem definir quem nós somos. Sabe por quê? Porque as células do nosso corpo vão se multiplicando e elas vão deixando de existir, dando lugar a novas células. Se não existisse algo que fosse espírito, unidade para nós, como que eu posso dizer eu, ser, não está na matéria, porque as células com que eu nasci, quando eu nasci, não são as células que eu tenho agora e não serão as células, aquilo que é parte material no meu corpo, quando eu morrer.
as minhas experiências. Não, eu não sou minhas experiências porque eu esqueço delas. Elas não podem ser, eu não posso ser somente experiências. O meu cérebro, não, o meu cérebro, ele é simplesmente, né? Não, o que eu sou? Não, eu sou meu cérebro, a minha mente. Não é. Porque o meu cérebro adoece, eu esqueço. Então eu deixo de ser humano, eu deixo de ser quem eu sou? Não. Tem algo dentro de mim, unido a mim, que não sou, que eu não consigo definir, porque ele é eterno. E esse eterno que sou eu, essa é a minha identidade, que dá unidade à minha existência. Eu sou o mesmo, Diego, o irmão é o mesmo, que é desde que nasceu até o dia da morte. De onde vem essa sua unidade? Se não é do Espírito. E essa unidade, essa identidade vai ser garantida, então, na eternidade. Nós não seremos outras coisas, não vamos reencarnar em alguma outra coisa. Nós continuaremos sendo o que somos, a continuidade. A continuidade nisso. Cristo Jesus nos mostrou isso. Existe continuidade na ressurreição. Nós receberemos então um corpo glorificado sem a presença do pecado, mas continuaremos sendo quem somos. Então, só existe vida nessa unidade. O corpo serve para quê? Para que a alma possa interagir, refletir, pensar e usufruir dos bens que recebemos. E a alma garante unidade na nossa existência. Esse ser, essa identidade dada por Deus. E por isso que a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não é o nosso código genético, não é alguma coisa que está escrito no livro da vida. É algo além disso. É o nosso nome, é a nossa pessoa, é a nossa personalidade. Somos nós, que é difícil de definir, porque vem de Deus. A morte, então, física, ela é elemento, então, de dor, porque é separação disso que era para ser pleno. E aí nós temos um outro ponto, que é o estágio intermediário. O que é o estágio intermediário? Morte física, vamos para o paraíso, estamos com Cristo e aguardamos redenção. O que acontece lá? Então, é a existência continuada dos justos já na comunhão com Deus e dos ímpios já no tormento, ambos aguardando a ressurreição. E quando ressuscitarem? Para os crentes, a completa redenção por Cristo, com a impossibilidade agora da morte e toda a plenitude de vida das capacidades humanas, como éramos em nossa origem, sem a decadência do pecado. Para os ímpios, também uma existência, mas que não pode receber o nome de vida. Essa é a segunda morte. Morte, no contexto bíblico, não é fim, não é aniquilação. Morte é maldição. O que é morte? É maldição. Morte não é fim de existência. Morte, no contexto cristão, é dor, sofrimento e maldição. É castigo, é pena. Isso é morte. Por isso que a gente fala da segunda morte. A gente não fala que a morte põe fim a todas as coisas, aniquilou todas as coisas, né? Então, na ressurreição, aquilo que era para ser na criação antes do pecado será restabelecido, a vida ganha plenitude novamente. Vida que nós vivemos agora ganha sentido e plenitude na união com Cristo. Morte, dor, sofrimento, porque separa aquilo que era para ser que é nosso corpo e nosso espírito. Estado intermediário, o que é quando a igreja reunida na glória, aguardando a ressurreição. Mas isso não é o ponto alto da nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição. É alívio de dores, sim. É alegria, sim, porque estamos com Cristo. Mas aguardando aquilo que ainda é maior, é grandioso. Estado intermediário, estamos caminhando para o fim, irmãos. Sobre o estado intermediário, o próximo, Pablo, por gentileza. Eu vou ler que ficou pequeno esse, né? Estado intermediário. Sabemos muito pouco a partir das Escrituras sobre esse estado intermediário. O que acontece quando nós morremos? Né? E o que acontece nesse período ou nesse estado ante a ressurreição?
Até falar sobre tempo nisso é questão difícil de refletir. Será que haverá tempo? Não sei, a Bíblia não diz. Não vou além do que a Bíblia nos revela, né? Nos é revelado, então, que os justos estão imediatamente conscientes no paraíso. Lucas, 23:43, descreve a situação dos 2 ladrões na cruz. E o Senhor Jesus Cristo faz a promessa que ele estaria imediatamente com Cristo consciente no paraíso, né? Então, não é um sono da alma, né, como alguns ensinam. Quando estão, então, nesse estado intermediário, são feitos parte do grupo reunido na verdadeira Sião, no paraíso, com Cristo, com incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia igreja dos primogênitos arrolados nos céus, os santos de todas as épocas, junto com Deus, que é juiz, e junto com o Senhor Jesus Cristo. Uma descrição muito interessante está em Hebreus 12, de 22 a 24. Pablo, será que você consegue dar um zoom ali no terceiro pontinho ali? É o versículo, essa descrição, mais para cima. Acho que não vai dar. Não vai caber, né? Mas vamos abrir aí, é o texto que está em Hebreus 12, 22 e 24, irmãos. Isso é que a Bíblia nos ensina sobre esse estado intermediário. Hebreus 12. (22 a 24). Mas tendes chegados a Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Lembra da promessa lá em Gênesis, né? Que o sangue de Abel clamaria por todas as eras, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo fala mais, né? Nos fala com mais clareza do que o sangue de Abel, né? Estaremos unidos com a igreja agora triunfante de toda a época, de todas as épocas, aguardando a ressurreição. Em Apocalipse existe um texto interessante que diz que os mártires clamam pela justiça de Deus, pelo seu sangue derramado, né? Abel foi o primeiro dos mártires, né? E então nós temos essa realidade de consciência, né? Temos essa realidade daqueles que já foram aperfeiçoados na terra. Então não existe aperfeiçoamento então na eternidade. Dos justos já aperfeiçoados, foram aperfeiçoados na santificação aqui na terra. Isso derruba algumas mentiras, né? E heresia, ensinos heréticos, né? Ao longo da história da igreja, né? Por exemplo, a alma não entra no estado de inércia ou amortecimento ou sono, né? O que alguns ensinam, o sono da alma, que a alma fica dormindo, aguardando a ressurreição, junto com o corpo adormecido. Não, o texto nos diz que estaremos juntos com a igreja, e aí a gente vê elementos de consciência, né, de alegria, de satisfação de estarmos com Cristo, e de forma imediata, né? Não estamos dormindo. A Bíblia usa essa linguagem de sono e de dormir mesmo, só que é uma ideia de descanso, é diferente. Minha alma dorme, minha alma descansa. Não está querendo dizer que a nossa consciência será amortecida ou estar em algum estado de amortecimento, né? Não há salvação após a morte, né? A ideia de purificação e purgatório é mentira. Somos purificados no sangue de Cristo, aperfeiçoados nessa vida a partir do Espírito Santo na obra de santificação. A fé e o arrependimento é para essa vida, e em seguida vem o julgamento.
o que tinha que ser feito foi feito. O Espírito Santo completou a boa obra enquanto estamos nessa condição de vida natural aqui, né? Nossa purificação é pela união com Cristo e por sua santa obediência perfeita que nos justifica. Então, é isso que nós sabemos sobre o estado intermediário. Se a gente for além disso, é especulação ou ensino herético, né? Então, assim, resumindo, o que vai acontecer no estado intermediário? Nós seremos reunidos na igreja na eternidade, estaremos em consciência, aguardando a ressurreição, já justificados, né, como o texto de Hebreus já aperfeiçoados, como o texto de Hebreus nos ensina, e aguardando, então, o juízo, o julgamento, né, a volta e o retorno do Senhor Jesus Cristo, já puros. A Bíblia não tem doutrina independente acerca do estado intermediário. Seu ensino sobre esse estado nunca deve ser separado do seu ensino sobre ressurreição do corpo e a renovação da terra. Por causa disso, como diz lá o Berkouwer, acho que é assim a pronúncia, o crente deveria ter não uma expectação dupla do futuro, mas uma expectação única, que é a ressurreição. Aguardamos uma existência eterna e gloriosa com Cristo após a morte. Isso é bom, uma existência que culminará na ressurreição. Portanto, o estado intermediário e a ressurreição devem ser considerados como dois aspectos de uma esperança única. Sabe por quê? Para a gente não cair em filosofia platônica. Eu vou morrer, então minha alma está no céu com o Senhor Jesus Cristo. Sim, mas a minha expectativa é por retorno e a redenção de todas as coisas. Pensar nesse jeito simplesmente de estar unidos com Cristo é diminuir a grandeza da esperança cristã. É de ver a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas e a consumação de todas as coisas. É o Rei da Glória voltando, com a igreja reunida. É muito maior do que a simples ideia de, pronto, cessou o tormento dessa vida. Entende? E aí, sabe o que é interessante nisso? Porque se a gente só pensa no cessar o tormento dessa vida porque eu vou estar com Cristo, tem muito cristão que vem para a igreja com medo de ir para o inferno. Se nós estamos com a igreja consciente da vitória, nós aguardamos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. E não apenas, vou fugir do inferno, porque senão ficaríamos aqui. E o Senhor nos faz promessas de vida plena, completa. É muito melhor. Vai ser muito, muito boa a vida na ressurreição. Com Cristo, sim, também. Nos céus. Mas isso ainda é estágio para a glória manifesta no futuro. Terminamos. Concluindo, irmãos. Uhul, né? Concluindo. A nossa vida é vida de peregrinação. O sentido final da nossa vida que nos dá esperança é conhecer a Cristo. Oséias nos fala sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. A vinda dele é devolver a plenitude da vida. E qual que é o sentido da nossa vida? É caminhar com Ele, é conhecê-lo e aprender a amá-lo e sondar a sua sabedoria naquilo que é revelado. E entramos para a vida eterna, nesse novo estágio de vida eterna, agora em vida espiritual com Cristo e depois na ressurreição, e seguiremos conhecendo e sondando e mistérios sendo revelados e a alegria da comunhão com Ele. Irmãos, o sentido de eternidade dentro de nós, ele tem um aspecto interessante, que ele não está ligado ao tempo, mas está ligado ao prazer. Vida eterna não é só uma longa extensão de tempo, e a gente pode desfrutar disso desde hoje. E a gente reflita, os momentos bons da nossa vida, parece que eles passam muito rápido. Aquele jantar gostoso que a gente senta lá na mesa e vai comer, até a minha mãe fala, nossa, eu fico 3 horas cozinhando, vocês sentam na mesa e comem em 5 minutos, é porque está tão bom aquilo que passa tão rápido, Então, se nós encontramos esse sentido de eternidade nas coisas boas aqui na vida e nos alegramos com aquilo que é dádiva de Deus, estar na eternidade com o Senhor não dá para pensar em tempo, porque será tão bom que a gente não vai ver o tempo passar.
E podemos desfrutar disso já, na comunhão com os irmãos, na igreja, mas vivendo o Evangelho, de fato. E a alegria diante da morte, como era dos mártires, das testemunhas. O cristão celebrava a vida no meio das catacumbas. O cristão celebrava a vida, o cuidado do Senhor em meio à perseguição. Há pouco tempo fomos abençoados pelo testemunho, né, do missionário da Missão Portas Abertas, esqueci o nome. Pelo testemunho da alegria da igreja perseguida. Que alegria é essa, meus irmãos? Se não é já um estado de desfrutar da eternidade em meio a dores. E isso é dado a nós, é dom de vida. Nós não precisamos procurar o sentido e o significado da vida. O significado da nossa vida é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo. E assim será por toda a eternidade. Sabemos que nós vamos enfrentar lutas e dores. Mas mesmo em lutas e dores, o nosso coração encontra conforto. Veja o testemunho de Agostinho, quando ele fala sobre a morte da mãe dele. Ele diz assim: senti vontade de chorar à vista dela, por causa dela e por ela, por causa de mim e por mim. Soltei as lágrimas que estavam segurando, deixando-as correrem tão livremente quanto queriam. E com elas, fiz uma cama para o meu coração. Então ele descansou sobre as lágrimas que só tu podias ouvir. Só Deus pode ouvir a nossa dor e conhece a tristeza do nosso coração, mas se estamos unidos com Cristo, nós encontramos conforto, encontramos paz em meio às questões mais difíceis da vida, por exemplo, na morte da mãe, ou na morte do filho. Irmãos, eu tive essa triste experiência lá no Evangélico, essa semana, foi na quinta-feira, morreu uma criancinha, e a mãe estava desesperada, porque perdeu o filho pequeno, e perdeu para o câncer, é só um milagre para consolar, é só a união com Cristo, só Deus pode confortar essas lágrimas, é só Ele que guarda aqueles que nós amamos e aquilo que nós amamos, né? A esperança cristã pela vida eterna não elimina o desejo de viver. Esperar a vida eterna não é rejeitar a morte como um suicida, é a realização do desejo de viver de forma plena, e que jamais podemos perder aquilo que amamos. Aquilo que nós amamos, se amamos de fato e amamos de verdade, nós entregamos a Cristo, porque em Cristo essas coisas estão protegidas. Felicidade desde já é amar a todos de forma intensa e tudo em Deus, o ser imortal que nos amou primeiro e ditoso todos os corações que Ele ama, a Ele amam, que guarda todas as criaturas mortais na sua mão. Sim, também vamos chorar, por muitos motivos, mas temos esperança. As nossas perdas são tratadas com a realidade e encontram consolo na misericórdia de Deus e na eternidade, que não é fuga ou um substituto da certeza dessa mortalidade, e sim é uma vida comprada pela morte e a ressurreição daquele que foi crucificado, que agora oferece esperança do reencontro como espólio da vitória sobre o túmulo. Ressurreição e esperança para nós não é filosófica, é fato histórico, irmãos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a certeza de que nós, unidos a Ele, também vamos ressuscitar. É certeza, tão certo quanto o Senhor Jesus Cristo vive, se unidos com Ele, nós também vamos viver. Esse sempre foi o poder da fé evangélica. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se a ressurreição não existe, é vã a nossa fé, mas a ressurreição existe. Cristo ressuscitado, e nós temos certeza, então, do sentido da vida, da comunhão com Ele, o cuidado dEle, e a redenção e a consumação de todas as coisas. Morte é um inimigo, sim, mas é um inimigo que já está com a sua derrota declarada. Pensar sobre a morte não é alimentar sentimentos
moribundos ou depressivos. Não, pensar na morte é valorizar a vida, é viver aquilo que merece ser vivido. É abandono de pecado, é santificação, é separação desse mundo, é entrega a um sentido maior, um sentido eterno. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, pelo conforto e a grandeza, Senhor, como o Senhor é poderoso, Deus, e superior a nós, criaturas tão frágeis, Senhor, tão insignificantes diante da Tua glória, mas que fomos amados por Ti, Senhor. Ditoso é o coração daquele que Te ama, feliz é o coração daquele que descansa, Senhor, na Sua bondade, mesmo, Senhor, nas horas mais escuras dessa vida. Sabemos que encontramos, Senhor, em Ti consolo, Senhor. Sabemos que encontramos em Ti, Senhor, a Sua bondade, a Sua misericórdia, a Sua presença, Senhor, conosco, Deus. Nos faz, Senhor, a vivemos essa vida com a liberdade que vem do Espírito e não arrastados, Deus, por uma sociedade, Senhor, tão fútil, Senhor, tão pequena, vazia, Deus, tão vaidosa, Senhor, como é a época em que nós vivemos e como foi a época de todos os homens longe da Tua presença, Deus. Dá-nos, Senhor, esse dom da vida plena desde já. Nos faz viver desde agora a eternidade de sentido, de propósito, de comunhão e união contigo, Deus. Faz-nos amar a Tua igreja, Deus, depois é com ela que iremos nos reunir desde a eternidade. Nos dá a disposição de pregar o Evangelho, que é consolo para todas as dores, é certeza de vida eterna, é restabelecer, Senhor, comunhão, reconciliação com o Autor da vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Quem tiver pode fazer, que vai levar o microfone. Você tem, Cecília? Pode perguntar, é legítimo. Ficou com vergonha? Não. É maravilhoso a gente entender bem o que o apóstolo Paulo dizia, né? Que viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o morrer só é lucro para quem viver é Cristo, né? E é muito bom a gente pensar nisso. Alguém tem alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, mas assim uma constatação. Há pouco tempo, ali embaixo, nós estávamos conversando, Milene, Fabiana e Fernanda ali, nós conversávamos alguma coisa sobre a morte. E a morte, pelo menos para mim, é uma coisa que me causa um certo fascínio, por conta, parece mórbido isso que eu estou falando, mas no sentido, pastor, daquilo que você colocou lá no começo, do memento mori, né? Temos que pensar realmente que somos mortais, que o nosso fim vai chegar e que não temos que temer a morte, né? Vai chegar, pode causar tristeza, sim, né? Mas é um momento. E aí a Gilmeire estava falando, né? Nós vamos passar pela morte, né? Não tem como não experimentarmos isso, mas essa certeza de que temos que ao fecharmos os nossos olhos, já estaremos nos braços de Jesus. Então é isso que nos dá conforto e essa esperança, né, que Jesus proporciona a nós. Amém. Obrigado. Amém. Mais alguém? Irmãos, então... pois não. Bom, pode até ser um pouco, talvez, simples, mas quando o Senhor Jesus morreu por nós, Ele nos deu a vida eterna, né? E Ele poderia ter retirado esse ônus da gente, da morte, né? Alguns não terão, quando Ele voltar, vão subir direto, mas nós todos teremos. Por que nós precisamos passar? Somos de Jesus,
teremos a vida eterna e por que nós precisamos passar por esse momento de morte. É como... Esse tipo de pergunta é como se a gente tentasse sondar assim, tipo, a mente de Deus, né? Perguntar, tipo, o porquê Deus, né? O porquê que morremos? Não, se Deus, eu entendi isso. Se Deus já nos justificou, se o Senhor já, por que nós precisamos morrer, né? Mas ao mesmo tempo que esse estado é um estado assim de maldição ainda, que é separação daquilo que era para ser completo. Tem uma situação em Gênesis que é interessante, que quando Adão usufrui Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, antes que ele comesse do fruto da árvore da vida, ele é expulso do paraíso. Ele come do fruto da vida e da morte. O Senhor expulsa e nos promete que nós iríamos comer novamente do fruto da árvore da vida só na eternidade. Isso é misericórdia. Porque pensa nós passarmos agora com a marca do pecado por toda a eternidade, numa vida eterna, completa, sem fim dessa existência, sofrendo com a morte. Ainda que foi duro o que aconteceu a Adão, dele ser expulso daquele lugar que era para ser eterno, que era para ser completo, para que não era para que a gente experimentasse dessa morte como maldição, ainda morte, esse certo aspecto, é misericórdia de Deus. Porque ele está num processo de revelação de Deus. Porque se a gente não experimentasse dessa morte que você falou, aí, que é da morte física, isso seria possível pelas Escrituras se Adão tivesse comido do fruto do pecado e depois da outra árvore, que é a árvore da vida. Aconteceria o quê? Passaríamos a eternidade ou a imortalidade inteira com as dores do pecado. Isso não aconteceu. O Senhor permitiu que ele comesse da árvore do pecado, fosse expulso e agora enfrentasse a morte como consequência do pecado. O Senhor Jesus Cristo inaugura a consumação na cruz, nos traz a vida, primeiro a vida espiritual, como a ressurreição espiritual, na regeneração. Há um decorrer de santificação, né, nessa vida, e a glorificação depois, na vinda do Senhor Jesus Cristo, e aí sim a morte será vencida. Se fosse diferente, se a gente desde agora, por exemplo, não passasse pela morte física, nós passaríamos com pecado e imortalidade, pecado eterno. Agora, o porquê que é diferente e não foi assim? Não sei, mas é assim, tipo, até aí a gente pode dizer, né? Porque isso está descrito lá nas Escrituras. O Senhor expulsa a humanidade do paraíso e garante, olha, vocês vão voltar um dia a comer da árvore da vida. E está lá em Apocalipse, né, que estará lá a árvore agora da vida, né, com a igreja reunida. E agora nós, em plenitude, livres do pecado, sim, ganhamos a imortalidade ou ganhamos a eternidade. Então, é misericórdia. É maldição, mas nessa maldição há elemento de misericórdia de Deus. Nessa separação de corpo e alma, é a consumação de todas as coisas, né? É a ordem da salvação. As coisas são justificados, nós somos regenerados, somos santificados, aí é glorificado. Deus escolheu assim. É o já e o ainda não. Já estamos assentados com Cristo, mas as coisas ainda vão sendo desenvolvidas na história. Acho mais ou menos. Deu a responder. Acho que é isso. Alguma coisa mais, irmãos? A
apenas uma lembrança, talvez complementando um pouquinho, né, dentro do mesmo tema que a irmã Fernanda colocou, né, quando da vinda de Cristo, né, 1 Tessalonicenses 4:17, né, aqueles que estarão vivos, né, na verdade, serão arrebatados. Então, talvez nem todos vão passar Talvez. nessa questão da morte. Seria isso mesmo, né, que a gente esquece disso, né, só uma curiosidade, né. Tem esse elemento também, né? Tipo, a morte talvez não seja completa, é parcial. Para alguns vão experimentar dessa restituição, né? Bom, irmãos, encerrou? Tá bom. Mário, você encerra? A Helene está aqui, desculpa. Irmãos, nós temos muitos agradecimentos, né? Acho que o primeiro agradecimento é sempre a Deus, nossas ações de graças, porque tanto Ele nos permite desfrutar do conhecimento dEle, segundo a sua própria palavra, né? Não ficamos com adivinhações, nem com a teologia, né, que quer infundar medo na gente, mas é uma teologia que nos traz para a convivência com Deus, segundo a obediência dos seus caminhos, né, que Ele já nos revelou. Então, não tem como a gente passar um dia sem agradecer ao Senhor, né? Mas nesses momentos especiais a gente refletir ainda mais, né, desse grande alimento que o Senhor nos dá. Ele não nos dá apenas a provisão física, mas tem nos alimentado, nos abastado, né, com uma provisão espiritual assim de um valor que nós não podemos sequer avaliar. Mas a Deus toda a honra, toda a glória e toda a nossa ação de graças. Também queria agradecer na pessoa do Deco, né, a Junta Diaconal, que prontamente nos atendeu para estarmos aqui, porque senão nós não teríamos nem a igreja aberta. E também a equipe de som. Queria agradecer imensamente, né, por ter nos atendido. E queria trazer aqui a público o valor dessas equipes, né? Porque vocês não imaginam quantas perguntas eles me fizeram para fazer esse trabalho com zelo. Então, quer dizer, não vai ser feito de qualquer forma, não vai ser feito, vou só lá abrir a igreja, os irmãos se virem, porque não tem nada a ver com a gente, né? Não, os irmãos foram muito zelosos e prestativos. Então, todo o nosso agradecimento por isso. Agradecer ao Conselho da Igreja, né, nossos presbíteros aqui presentes, e um agradecimento todo especial para o pastor, assim, que se envolveu conosco, né, a gente vai fazendo as coisas, e o pastor, como se ele não tivesse outras coisas para fazer, ele se envolve, assim, e de pronto vai nos respondendo, nos apoiando, tem nos apoiado, né, no SSD dele, tem trabalhado como a gente, né, e... Então, nossa imensa gratidão ao pastor. Agradecer ao GRT, né, a todo o nosso grupo que tem trabalhado conosco, crescido conosco, caminhado conosco, em especial Fernando e Fabiana, né, a gente tem, junto com o Mário, né, a gente tem se reunido quase todas as semanas e procurado crescer também. E um especial assim, um agradecimento para as nossas famílias, né? Porque diante das nossas reuniões são eles que ficam ali meio de ladinho, assim, enquanto a gente se reúne, mas tem compreendido e tem nos ajudado. Hoje as meninas nos ajudaram, desde a Cecília, a Laura, a Nicole, né? Então, nosso muito obrigada. Agradeço imensamente a todos vocês que vieram aqui, aos que vão nos assistir pela internet, né, no segundo momento, e, desde já, reforçar o nosso convite para que amanhã nós estejamos no segundo e último dia da nossa conferência teológica, né? Será nos horários normais de escola dominical, culto matutino e culto vespertino.
E agradecer, então, a todos vocês que estão aqui, abrilhantando a nossa conferência. E, por último, mais ou menos importante, agradecer ao nosso preletor, né? Foram horas e horas de estudo, né? E entregar-lhe um mimosinho, que não recompensa, mas é uma lembrança, né? Expressão da nossa gratidão. Muito obrigada. Deus abençoe a todos, então, irmãos. E concluímos, então, esse nosso primeiro dia. O pastor quer falar alguma coisa? Não? Então, está encerrado. Muito obrigada. Até amanhã. Fernanda,